Abra sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, capítulo 4. Muitas vezes, irmãos, a gente fica muito ansioso, querendo fazer muitas coisas para Deus, para querer agradar a Deus. Mas nós precisamos entender que esse momento de culto não é para nós fazermos nada, mas é para o Senhor fazer. É Ele que deve trabalhar. É Ele que precisa trabalhar nas nossas vidas. É Ele que precisa trabalhar. Segundo Timóteo, capítulo 4. Essa semana, desde domingo passado, foi uma semana onde nós fomos ouvimos, algumas notícias que nos deixam tristes, causam um certo impacto em nós, porque são momentos que nós sabemos que todos nós vamos passar por eles, ou iremos passar por ele, mas nós nunca nos preparamos para esse dia, o dia da morte, o dia da despedida. Por isso que a Bíblia diz que é melhor estar na casa onde há luto do que na casa onde há festa. Porque ali, na casa onde há luto, então a gente vai refletir sobre a brevidade da vida. E essa semana eu fiquei pensando bastante sobre isso. Foram situações distintas. Não sei se os irmãos sabem, mas a mãe do irmão César faleceu no domingo, também de madrugada. Domingo de manhã, o irmão Ronei, filho do irmão Rivaldino, a irmã Everalda, também faleceu. São duas situações distintas. César até colocou lá no grupo, Irmãos, a minha mãe descansou no Senhor. E eu estava conversando com ele de manhã, quando eu liguei, ele estava compartilhando comigo as palavras dela para sua irmã, Não sei se tinha sido naquela semana ou naqueles dias. Ela disse, pela situação que estava passando, seria bom que Jesus voltasse logo. Seria bom que Jesus voltasse logo. Olha só. A pessoa chegar numa posição na vida espiritual onde ela pode dizer isso. Vem, Senhor Jesus. Viveu a vida, criou os filhos, criou o neto. Felipe estava falando que ela tataravó, tinha tataraneto. Viveu a vida no Senhor, para o Senhor, e morreu no Senhor. Não tinha medo do dia da morte. Mas, disse, seria bom que o Senhor viesse logo. Será que nós, que você, temos coragem de dizer isso? Às vezes a gente até diz, Senhor, quero que o Senhor volte. Maranata, vem, Senhor Jesus.
Mas a gente espera que seja uma vinda do Senhor em glória. E não que seja passando por uma enfermidade, por um sofrimento no corpo. E o outro caso, um jovem de 25 anos, que ainda tinha toda uma vida para ser vivida pela frente, com muitos planos, uma filhinha, se não me engano, 3 ou 4 anos, planos para viver com a sua esposa, com sua filha, ali junto com a sua família. O Evaldinho estava me contando os planos dele. Encontrei um oficial lá do Exército, conversando lá no cemitério, ele diz, olha, eu conversei com ele essa semana, ele está me falando dos planos dele. Muitos planos. Mas não deu tempo. Por uma fatalidade, sua vida foi ceifada deste mundo. E aí? E se fosse eu? E se fosse você? Não há uma definição, a causa, se ele cochilou, se teve há uma suspeita de ter uma parada cardíaca, provavelmente nem viu, nem sentiu nada, não deu tempo de sentir nada. Pagou e já não estava mais aqui. E aí? Não tem como, irmãos, a gente passar por esses momentos e não refletir. Não falar para o Senhor, Senhor, esquadrinha o meu coração, Senhor. Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau e guia-me pelas veredas da justiça, Senhor. Não tem como, irmãos, nós passarmos por esse momento e não refletirmos, irmãos, sobre esse dia. O dia da vinda do Senhor. Esse texto que nós vamos ler aqui, o apóstolo Paulo começa falando sobre esse dia. O dia da vinda do Senhor. E ele diz aqui, onde ele há de julgar os vivos e os mortos. Como está a minha vida? Para me encontrar com o Senhor. Vamos ler. Segunda Timóteo 4. Vamos ler do 1 até o 18. Vamos ler devagar. Eu sei que eu não vou conseguir terminar mesmo hoje, nós vamos terminar domingo que vem. Nós vamos meditar nessa palavra. Vamos pedir ao Senhor que Ele venha com fogo purificador sobre o nosso coração, a nossa mente. Nos preparar para esse dia. Diz assim: conjuro-te
pois, apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo aqui, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, se voltando a fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. E o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, e principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague, segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Que isto não lhe seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja
a glória para todos sempre. Amém. Vamos até o 22. Saúda a Prisca e Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto, e deixei Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno. Êubulo, Eprudente, Elino e Cláudia, e todos os irmãos te saúdam. O Senhor Jesus seja com o teu espírito, a graça seja convosco. Amém. Amém. Irmãos, já poderíamos ir embora. Porque a palavra por si só, ela já falou aos nossos corações. A palavra por si só já veio abrir os nossos olhos para nós estarmos entendendo, irmãos, o que é viver uma vida cristã. Muitas vezes nós queremos separar vida cristã de vida secular. Mas, irmãos, nós que fomos chamados por Cristo Jesus e fazemos parte da igreja do Senhor Jesus, nós precisamos entender que vida cristã é uma vida para ser vivida 24 horas por dia. Vida cristã não é para ser vivida nos momentos de encontros, de estudo da palavra do Senhor. Vida cristã é uma vida que é para ser vivida 24 horas por dia. Felipe até abordou isso hoje de manhã, quando ele estava falando sobre o ministério do Espírito Santo nas nossas vidas. Onde ele disse, olha, nós lembramos daquela passagem onde Jesus estava sendo questionado pelos fariseus porque ele tinha feito uma cura no sábado. E Jesus disse para eles, olha, o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E aí o Felipe diz, olha, Deus dorme? Não dorme. Jesus dorme? Não dorme. O Espírito dorme? Não dorme. Jesus diz que Ele trabalha. Deus trabalha 24 horas. Jesus trabalha 24 horas. O Espírito trabalha 24 horas. E nós temos na nossa vida o Espírito Santo. Nós temos na nossa vida Jesus Cristo. Nós temos na nossa vida Deus, o Pai. Mas será que nós temos cooperado com o Senhor no seu trabalho? Se Deus trabalha, se Deus está trabalhando, será que eu tenho visto o trabalhar de Deus ao meu redor? Na minha vida? Na vida das pessoas que estão lá no meu trabalho, meus vizinhos? Será que eu tenho visto o trabalhar de Deus? Nós somos, irmãos, cheios de boas intenções, cheios de desejo de fazer muita coisa para Deus, mas nós precisamos parar de fazer coisas para Deus e precisamos olhar e pedir que Deus abra os nossos olhos para ver o que Deus está fazendo, no que Deus está trabalhando.
Jesus disse que ninguém, acho que até alguém orou sobre isso, ninguém pode vir ao Pai se por Ele não for chamado. Ninguém pode vir ao Pai se por Ele não for chamado. Ou seja, ninguém se interessa por Deus, pelas coisas de Deus, sem que Deus primeiro tenha ido falar com Ele, ter chamado Ele para perto. Quantas pessoas, irmãos, eu estava até conversando com os irmãos na terça-feira aqui, e nós estávamos pensando nisso, no trabalhar de Deus. Existe aí um ditado que as pessoas dizem, é um ditado que é realidade em muitos casos, que a mesma quantidade de gente que entra pela porta da frente das igrejas, ela sai pela porta do fundo. E por que muitas têm saído pela porta do fundo? Se ninguém pode vir a Deus, se por Ele não for chamado, e é isso que nós estamos pensando. Quantas pessoas que Deus chamou, que Deus tem chamado e colocado aqui no nosso meio, tem entrado por essas portas, chamado por Deus, porque diz que ninguém vem ao Pai se por Ele não for chamado. Então ninguém se interessa por Deus, irmãos, por si só. É o Espírito que está convencendo, é o Espírito que está trabalhando, é Deus que está operando. O que acontece é que muitas vezes, irmãos, quando as pessoas entram aqui pela primeira, segunda, terceira vez, pessoas que talvez não são evangélicos ou são de outras igrejas, estão com problema, entram aqui. Nós não nos importamos com elas. A gente fica tão envolvido com as nossas coisas, termina o culto, a gente fica tão preocupado no que nós vamos comer, o que nós vamos conversar, eu tenho que resolver um assunto aqui com o irmão, com a irmã. E as pessoas vão passando pela nossa vida, pessoas que Deus está trabalhando, mas que nós não estamos cooperando com Deus. O Espírito Santo é que convence as pessoas do pecado, mas quem que o Espírito vai usar para pregar o Evangelho, para convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo? A igreja. Sou eu, é você. Lá no livro de Atos, irmãos, a Bíblia relata o Espírito Santo falando para Filipe, para que ele deixasse ali a congregação dos irmãos de Jerusalém, onde a igreja estava crescendo, muitas almas se convertendo, para ele ir para um lugar no deserto, numa estrada. Por quê? O Espírito Santo falou para ele ir para aquele lugar. O Espírito não falou para ele o que ia ter lá, ele falou só, vai. Porque naquele caminho estava passando uma alma que o Senhor estava trabalhando na vida dela. O texto diz que Filipe, chegando naquele lugar, viu que passava ali uma carruagem e tinha um homem ali, etíope. E quando Filipe viu aquele homem, ele começou a correr ao lado dele. Enquanto ele corria ao lado dele, ele viu
que aquele homem estava meditando nas Escrituras. Deus já estava trabalhando na vida daquele homem. Ele tinha ido adorar, estava voltando, e Deus estava falando com ele. Deus estava trabalhando na vida dele. E o Espírito Santo falou para Felipe: Felipe, vai lá. Eu estou trabalhando, eu quero te usar lá. Então Felipe obedeceu, Felipe foi. Felipe andou do lado dele. Felipe viu o que ele estava lendo. E aí Felipe perguntou: você entende o que você está lendo? E aí ele respondeu: como poderei entender, compreender se ninguém me explicar? E o texto então diz, então Filipe, subindo com ele naquela carruagem, viajou com ele. E enquanto viajava com ele, andava com ele, lhe expôs o Evangelho. E depois de algum tempo de viagem, eles chegaram a um lugar onde havia água. E aquele homem, depois de ouvir o Evangelho, viu a água e disse para Filipe: eis aqui a água. O que impede de eu ser batizado? Então Filipe responde: é lícito se você crer. E ele disse: eu creio que Jesus é o Cristo. E então ambos desceram as águas e Felipe o batizou. E o texto diz: e Felipe foi novamente tomado pelo Espírito e se achou em outro lugar. Uma vida dirigida pelo Espírito Santo. Jesus disse lá em João 3, assim é. Vou ler lá que agora me fugiu aqui. João 3. O vento sopra onde quer, e ouve-se a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Que bom se Jesus voltasse logo. Será que podemos dizer isso? Que a nossa vida está sendo guiada pelo Espírito? Nós não sabemos para onde vamos, mas não importa. O que importa é deixar que o Espírito Santo nos leve aonde for a sua vontade, onde eu possa estar cooperando com a vontade do Senhor. É isso que o apóstolo Paulo, ele chama a atenção de Timóteo, no versículo 1. Timóteo, diante de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda. Pregues a palavra. Anuncie o Evangelho.
Dê lugar ao Espírito Santo de Deus na sua vida. Não extinga o Espírito Santo. Porque no dia da vinda do Senhor, Ele vai julgar os vivos e os mortos. Paulo aqui, irmãos, nos exorta a estarmos trabalhando. Versículo 1 e 2 aqui. Paulo nos exorta, irmãos, nesse tempo, nesse dia mau, nesse dia onde o amor tem esfriado no coração de muitos, onde as pessoas estão vivendo também, irmãos, como nos dias de Noé, comprando, vendendo, casando-se, dando-se em casamento, cada um buscando seus próprios interesses. Paulo diz, mas nós, que fomos comprados por Jesus, que recebemos o Espírito Santo, ele diz, eu conjuro-te diante de Deus e de Jesus Cristo, que você não seja achado assim, dormindo, distraído, ocupado com as coisas deste mundo. E o Senhor possa voltar e nos encontrar, irmãos, despercebidos. Então Paulo exorta Timóteo a estar trabalhando até o dia da volta de Cristo. E o que ele diz? Que era para Timóteo estar trabalhando em quê? Ele diz, pregue, versículo 2, pregue a palavra. Nós recebemos, irmãos, o Espírito Santo de Deus e o poder do Espírito Santo para nós sermos testemunhas. Não é para fazer milagres, não é para curar os doentes, não é para fazer sinais, não é para que a gente esteja cada dia com mais coisas aqui neste mundo. O poder do Espírito Santo sobre nós é para que nós sejamos testemunhas. É isso que Paulo está chamando a Timóteo. E quando Paulo, irmão, escreve essa carta a Timóteo, se você vê ali no capítulo 2, deixa eu ver aqui se é no 2 ou é no 1. Ele vai chamar Timóteo para que Timóteo possa despertar o dom que ele recebeu. Deixa eu ver aqui. Se você pegar o versículo, capítulo 1, vamos lá. Ele começa dizendo assim no versículo 3, dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti. Ele está falando para Timóteo, olha, eu faço memória de você nas minhas orações, eu intercedo por você noite e dia. Por quê? Porque eu desejo muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de alegria, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Então Paulo diz, olha, você recebeu uma fé, a fé em Jesus, a fé que realmente pode todas as coisas, porque Jesus pode todas as coisas.
Fala, você recebeu essa fé, nós recebemos essa fé. Mas olha o que ele diz. Que habita em ti, por cujo motivo te lembro. Eu quero te lembrar, Timóteo, que você recebeu essa fé em Jesus. E ele diz, mas te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti. Desperte. Nós recebemos o dom de Deus, o Espírito Santo, o poder de Deus, para sermos testemunhas do Evangelho em todo o mundo. Mas nós podemos pegar esse dom, esse talento e enterrar, não dando lugar ao Espírito Santo na nossa vida. É isso que o apóstolo Paulo estava chamando a atenção de Timóteo. Você recebeu o dom, mas você deixou que esse dom adormecesse dentro de você. Você está extinguindo. Qual é o termo, César, que você usou de manhã? Está impedindo. Extinguir é impedir, interromper que esse dom do Espírito esteja movendo você, levando você a cumprir o ministério do Espírito Santo, que é dar testemunho de Cristo Jesus, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Você está impedindo. Timóteo, você recebeu esse dom, mas ele está adormecido. Ele diz, então desperta. Eu quero que seja despertado esse dom que você recebeu. E aí, versículo 7, ele fala, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. E aí, versículo 8, ele diz, portanto, aqui essa palavra, irmãos, é para mim também. Essa palavra é para você também. Portanto, não te envergonhe do testemunho de nosso Senhor. Não te envergonhe do testemunho do nosso Senhor. Será que nós não temos, irmãos, tido vergonha de testemunhar de Cristo? Será que nós temos sido realmente como Felipe nos lembrou hoje de manhã ali, a igreja de Laodiceia? Será que nós temos sido quentes mesmo? Será que Cristo é a razão do meu viver? Será que Cristo é o que motiva a trabalhar, a viver, a fazer todas as coisas, porque eu quero aproveitar cada oportunidade para ser testemunha de Cristo? Ou eu tenho me envergonhado dele, do testemunho do Evangelho? Eu não sei se você já se envergonhou, mas eu já me envergonhei. Eu já tive vergonha de, e muitas vezes, falar de Jesus em alguns lugares, para algumas pessoas. Às vezes de andar com a Bíblia, melhor levar o celular, que ninguém vai saber que eu sou cristão. Tem várias formas de nós nos envergonhar de Cristo. Por isso ele diz, olha, desperta o dom. E não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor. Quando, irmãos, nós temos vergonha de dar testemunho do nosso Senhor, nós estamos negando a Cristo. E as almas vão perecer e vão para o inferno. E lá em Ezequiel diz, eu vou cobrar de vocês. Quando eu te mandei falar, quando eu te avisei,
para você dizer ao ímpio, para que ele pudesse se arrepender, pudesse se converter do seu mau caminho, e você não falou. Eu vou cobrar. Como vai ser isso, eu não sei, irmãos. Isso é com Deus. Não te envergonhes. Aí eles antes participa das aflições do Evangelho. Quantas vezes você orou dessa forma, Senhor? Eu quero participar das aflições do Evangelho. Não importa, Senhor. Quantas vezes você ou eu oramos ali como Daniel, como Sadraque, Mesaque e Abednego, diante da morte, da ameaça de morte. Nós não vamos nos dobrar diante do mundo, da vontade dos homens. Sadraque, Mesaque e Abednego disse: nós não vamos nos dobrar. Se o Senhor quiser nos livrar, Ele pode nos livrar. Mas se Ele não nos livrar, amém. Amém. Sabemos que Ele pode, mas se não livrar, não importa. Porque o que importa é obedecer a Cristo. Se eu tiver que passar pela fornalha, passar pelo fogo, passar pelas águas, passar pelas aflições, por amor a Cristo e ao Evangelho, não importa. Eu estou disposto a participar das aflições do Evangelho. Porque não é por mim, não é pela minha força, mas é pelo poder de Deus. Ele diz ali: participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Deus livrou Daniel da cova. Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego ali da fornalha. Mas depois eles morreram. O povo continuou no cativeiro. Deus livrou Paulo, e ele mesmo diz aqui, no texto que nós lemos: ninguém me assistiu, mas o Senhor me livrou. O Senhor me socorreu, me fortaleceu. Versículo 17, né? Mas o Senhor me assistiu-me, fortaleceu-me, e eu fiquei livre da boca do leão. Mas um pouquinho de tempo depois que Paulo escreveu essa carta aqui, Paulo já estava preso, sentenciado à morte. Ele foi levado e foi ali morto, onde a sua cabeça foi cortada diante de uma grande multidão. Mas ele diz que o Senhor livrou, o Senhor fortaleceu, livrou da boca do leão. Mas ele foi morto de forma cruel. Mas o que importa? O que importa é participar das aflições de Cristo. Por quê? Porque Paulo suportou tanta afronta, tanta perseguição, tanto desprezo, tantos perigos, tantos naufrágios. Por quê?
versículo 6, ele vai dizer, e 7 e 8, vamos encerrar com esses 3, porque a hora já foi. No capítulo 4, olha o que ele diz, porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próxima. Ele sabia que em breve ele seria morto. Ele falou, meu corpo está sendo oferecido como aspersão, por amor de vocês. Paulo ofereceu o seu corpo por amor a Cristo, mas por amor à igreja, por amor ao Evangelho. Meu corpo está sendo oferecido por causa de vós, por causa daqueles que Deus quer salvar. E ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E aí, irmãos, essa declaração maravilhosa, para fortalecer a nossa fé também. Para você que talvez tem passado aflições, tem sofrido perseguições, por amor ao Evangelho, por amor a Jesus. Apóstolo Paulo deixa essa palavra para nós. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Por isso ele começa exortando Timóteo, conjuro-te diante de Deus, que há de vir julgar os vivos e os mortos. Pregue a palavra, corrija-os, repreenda-os, exorta com toda paciência e doutrina a igreja. A igreja. Para que nesse dia, quando o Senhor há de vir julgar os vivos e os mortos, nós possamos ter essa mesma segurança que o apóstolo Paulo teve. Mesma segurança. Como era o nome da sua mãe, César? Dona Rosalina pôde confessar nos últimos dias. Que bom se Jesus voltasse logo. Porque combati o bom combate. Eu acabei a carreira. Guardei a fé. E agora? Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Oh, irmãos, que a igreja do Senhor possa viver desta forma, irmãos. Esperando a vinda do Senhor, amando a vinda do Senhor. O apóstolo Paulo amava a vinda do Senhor. E porque ele amava a vinda do Senhor, ele dedicou toda a sua vida, ele ofereceu todo o seu corpo, todo o seu tempo para esse Senhor. Para que no dia do Senhor, ele pudesse ter essa certeza de que o Senhor estaria esperando ele com a coroa da justiça, que o justo juiz tem preparado. Ele diz, para mim e para todos que amarem a sua vinda. Você ama a vinda do Senhor? Você tem amado a vinda do Senhor? Então que você
está fazendo, ou o que Deus está fazendo e você está fazendo junto com Ele, para que esse dia para nós não seja de medo e de terror, mas que seja de esperança, de alegria, de gozo, de paz. Porque vamos poder dizer como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Se uma dessas duas situações que nós falamos no início desse culto tivesse acontecido com você domingo passado, a morte no avançado da idade, ou a morte ainda na juventude, o que estaria preparado para você? O que estaria preparado para você? Você pode dizer como o apóstolo Paulo? Se você pode, amém. Mas se você não tem certeza, que o Senhor tenha misericórdia de mim e de você, e que o Senhor permaneça com a sua palavra, trabalhando em mim, trabalhando em você, para que nós possamos estar preparados para o dia da vinda do Senhor. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai, em o nome de Jesus, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, Senhor, porque tu, ó Deus, abriste o céu, ó Pai, e derramaste desta palavra poderosa sobre os nossos corações, para destruir, ó Deus, em nós todo o poder das trevas, todo o poder da nossa carne, para que, ó Deus, o Teu Espírito tenha total plenitude nas nossas vidas, ó Pai. Para que em tudo, Senhor, em tudo que fizemos, tudo que falamos, em tudo que realizamos, ó Deus, o Teu nome seja glorificado. Esta é a nossa oração, meu Deus. Venha prevalecer sobre nós, venha trabalhar cada dia mais na minha vida e na vida dos meus irmãos, na vida da Tua igreja, para que nós possamos, ó Deus, viver para o louvor e a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.